A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje estaremos aqui trabalhando com a lição de número 5 da revista da editora Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. E o título dessa lição é O Espírito Santo na Nova Aliança. Ou seja, então estaremos falando aqui dentro desse vídeo e abordaremos assuntos pertinentes à ação do Espírito Santo, o agir, o mover, o trabalhar do Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento. Então vamos começar aí mais uma lição. O texto bíblico básico dessa lição encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que vai dos versos 2 ao 6, e também dos versos 9 ao 12, os quais eu não lerei aqui, queridos, para ganharmos tempo dentro do nosso vídeo. O texto áureo da lição nos diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse texto encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, verso 49. Então vamos aí para o comentário, palavra introdutória dessa lição. Então diz assim: a Bíblia Sagrada foi integralmente redigida sob a inspiração do Espírito Santo. Vejamos então um pouco dessa revelação tão sublime que as Escrituras nos têm dado sobre a terceira pessoa da Trindade. Então vamos lá, vamos começar mais uma aula abençoada aí, tá? Em primeiro lugar, queridos, estaremos, como já dissemos aqui, abordando, né, a pessoa do Espírito Santo nas páginas do Novo Testamento, ou como diz aqui o título da lição, na Nova Aliança. Então, para falar um pouco sobre o Espírito Santo na Nova Aliança, é bom que a gente faça algumas considerações iniciais. E deixa eu começar já a falar algumas coisas aqui. A princípio, trata-se aqui de uma lição, de uma EBD, de uma revista de escola bíblica dominical. Então, em se tratando de uma lição de EBD, por mais que a gente tenha o que dizer a esse respeito, a falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a gente às vezes precisa entender uma coisa: nós estamos trabalhando com um cronograma, e esse cronograma nos é apresentado pela revista. Então, o ideal, professor, é que ainda que você que está me ouvindo aí vai lecionar essa revista, né, domingo próximo, eu não sei a data que você vai trabalhar com ela, mas é bom que você se atente a esse detalhe de procurar, dentro das lições, trabalhar de preferência com o assunto que é dado ali. Embora você aborde outras temáticas dentro desse mesmo assunto, mas é bom que a gente, às vezes, procure não fugir, tá, tanto dos assuntos. Eu já tenho atuado há um bom tempo, né, há um certo tempo como professor de EBD, e o que eu tenho percebido de algumas pessoas, reclamações de algumas pessoas, é nesse sentido, que às vezes o professor acaba meio que fugindo do tema. A gente às vezes acaba falando algumas coisas que não estão ligadas ao assunto proposto, às vezes começa a falar de questões pessoais, particulares, contar coisas que aconteceram, até experiências, ainda que boas, da sua vida, mas que às vezes acabam fugindo do tema, fugindo da temática. Então, para iniciar esse ponto aqui, eu gostaria de abordar a princípio isso aqui. Então, que você procure trabalhar dentro daquilo que foi proposto. Tá? Estude, traga outras linhas, outras visões, pesquise diversas fontes, mas procure trabalhar, é claro, dentro do que está sendo proposto aqui inicialmente. Até mesmo porque os nossos alunos, eles adquirem, né, esse material, eles compram também essa revista, passam a semana inteira lendo as lições, estudando, né, as lições, e dentro dessa leitura, né, feita por nossos alunos, surgem dúvidas, questionamentos, coisas que muitas vezes eles vão trazer para nós em sala de aula, né, em loco lá. Então é bom que a gente entenda isso. Por mais que a gente pesquise muita coisa, estude, e por mais que haja grande abrangência nos assuntos aqui tratados pela lição, é bom que a gente procure trabalhar com o que está sendo dito aqui. Tá? Só para começar, um conselho aí de professor para você também, dividindo com vocês aí, trocando experiências. Tá? Outro ponto que é interessante aqui, o assunto, o Espírito Santo na Nova Aliança, no Novo Testamento. É bom também que a gente passe para os nossos alunos a ideia de que esse termo, essa expressão, né, Novo Testamento, ela parte basicamente de duas linhas. Por quê? Porque existe o Novo Testamento, documento, compilação, escrito, ou seja, Bíblia, está redigida que nós temos em mão. Então, no Novo Testamento, documento, escrito, a gente percebe aí, são 27 livros,
os quais iniciam lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, são 27 livros nesse documento, compilado junto. Começa por Mateus, narra ali, a princípio, genealogia de Cristo, fala a questão do nascimento, todo esse processo, tá? Isso é o Novo Testamento documento. Mas também existe o Novo Testamento, é claro que está inserido nesse documento, não são dois Novos Testamentos, você vai entender onde eu quero chegar. Mas existe a ideia do Novo Testamento histórico, cronológico. Então, isso é um ponto importante a se frisar. Por quê? Porque o Novo Testamento escrito inicia-se por Mateus, é o que nós temos aqui. Tá? Ainda que ainda que há pessoas que, ainda que há fontes que digam que o Mateus não foi o primeiro a escrever, sim Marcos, e que Mateus teria utilizado, né, o material de Marcos, Lucas também o teria utilizado. Então, ainda que estudos comprovem que Marcos escreveu primeiro que Mateus, mas o documento pronto, o Novo Testamento nosso, ele inicia-se por Mateus. Mas o Novo Testamento, em cronologia de história, ele tem seu início a partir, eu diria, da morte e ressurreição de Cristo. Onde eu quero chegar com isso? Nós vamos falar já já sobre comentários dentro do Evangelho, e é bom entender isso aqui. Então, nós temos, a princípio, essa ideia. O Novo Testamento, ele teve seu início, tá, essa questão ali, com a morte e ressurreição de Cristo. Então, com isso, eu estou tentando chegar aqui à conclusão, tentando explicar para vocês, dentro da minha limitação, que o nascimento de Cristo, o crescimento de Cristo, né, como pessoa, como homem, o início de seu ministério se deu histórica e cronologicamente dentro ainda da antiga aliança. Então, Cristo viveu como homem aqui, pregou aqui também, dentro ainda da antiga aliança. Já que vamos falar da ação do Espírito Santo, é importante entendermos isso, até mesmo para poder analisar em que ponto o Espírito Santo começa a trabalhar realmente na nova aliança. Qual a base que nós temos para dizer isso? Então, estou falando algo aqui, mas eu não estou provando ou comprovando. Quando nós vemos ali a questão da última ceia, né, da ceia, da Santa Ceia, como nós conhecemos, Cristo diz, ainda em vida, ainda antes de ir ao Calvário, de ali morrer e depois ressuscitar, ele disse, este é o sangue da nova aliança. Então, né, ou se melhor dizendo, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Tomai e bebei. Então, essa nova aliança, né, ela teve início com a morte de Cristo. Então, quando Cristo morreu, verteu no madeiro, no Calvário, o seu sangue ali, então deu-se início à nova aliança. Então, ele ali morreu no Calvário, mas ao terceiro dia, glória a Deus, ele ressuscitou e começa então a vigorar, a valer, valida, ou como você quiser falar aí, a nova aliança. Então, Novo Testamento escrito, documento compilado, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e até a Revelação, que é o livro de Apocalipse. O Novo Testamento, o período que começou a vigorar o Novo Testamento, como nós conhecemos cronologicamente, a partir da morte e, por conseguinte, a ressurreição de Cristo. Entendendo assim que Cristo, enquanto pregou ali, recrutou os seus primeiros discípulos, ali realizou milagres, prodígios, maravilhas, ele ainda o fez na antiga aliança. Isso é importante para que a gente possa frisar o fato de Cristo ter observado a lei. Né? Há pessoas, eu sei que grande parte das pessoas entendem isso, mas ainda há gente que não compreende isso, e às vezes não consegue entender o porquê de Cristo ter observado a lei, ter guardado a lei, ter cumprido a lei, sendo que era nova aliança, Novo Testamento, porque Cristo ainda, no período em que ele iniciou ali o seu ministério, estava debaixo da antiga aliança, e a nova começa com sua morte e ressurreição. Então é bom que se fale isso aí. Então, uma vez dito essas coisas, vamos partir para a lição, para ganharmos tempo aqui. Tá? Então, volta e meia você vai me ver olhando para o lado aqui, é que eu estou no meu cronômetro, tá? Me avisando se eu estou demorando ou não, para que não fique algo muito extensivo. Então, comecemos aqui. Vamos lá, vamos partir para o primeiro tópico. O título do primeiro tópico é O Espírito Santo nos Evangelhos. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Ainda, né, frisando um ponto aqui, eu queria também destacar essa questão do Evangelho e dos Evangelhos. Tá? Eu sei que existem pessoas que ainda possuem essa dúvida, então talvez eu esteja falando agora, talvez você esteja assistindo aí e ainda tenha essa dúvida. Tem pessoas que, com relação a isso aí, o Evangelho, singular, os Evangelhos, no plural, então a quem, às vezes, estuda, faz algum seminário,
e às vezes chega e corrige quem fala evangelho e diz que são evangelhos, mas outros dizem que não existem evangelhos no evangelho. Então, como é que a gente resolve esse ponto, essa questão aí, para poder entrar aqui na lição? Não vou me delongar, não, prometo. Então, o que a gente precisa entender? Existe o evangelho, a mensagem de Cristo. Isso veio trazer as boas novas. Lembrando que a palavra evangelho, né, vem de evangelho, do grego, que quer dizer boas novas, ou boa notícia. Então, o evangelho singular, é a mensagem, a boa nova trazida de salvação por Cristo aos homens, a nós pecadores, né, que por intermédio de Cristo nós temos novamente acesso, comunhão com o Pai. Cristo restaura a comunhão com o Pai por intermédio da ação do Espírito Santo agindo em nós. Então, esse aí é o Evangelho. Então, a mensagem. Não existem os evangelhos no que tange mensagens. Cristo não trouxe mensagens boas, ele trouxe o Evangelho, as boas novas do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. É Deus restaurando o homem. Mas existem, gente, documentos, né, nos quais 4 pessoas nós temos aqui na Bíblia escreveram, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João, os quais nós chamamos de evangelhos. Então, os documentos aqui, as compilações, são os evangelhos. Tá? Então, os evangelhos são os documentos. Mas o evangelho é a mensagem que esses 4 documentos trazem, ok? Esses 4 livros trazem. Então, não existem 4 evangelhos no que tange a mensagem, é uma mensagem só, de 4 pontos de vista, 4 visões, né, linhas diferentes aí. Eu até aconselho você, eu sei que já passou, mas de repente você pode estar ainda adquirindo uma revista maravilhosa, abençoadíssima, escrita pelo, inclusive, pastor Renan de Mello. Ele escreveu, aí ele foi comentarista de uma revista da Central Gospel, na qual ele fala sobre esse ponto do Evangelho, tá aí, dos Evangelhos, tá bom? Que você peça que você aí, você que desejar, adquira. Você vai encontrar aí nas lojas. Então, para fechar esse ponto, é isso. Vamos começar então na lição. Está claro aí o que é o Evangelho e o que são os Evangelhos. Vamos lá. Dito, pois, isso, demos início à nossa aula. Existe uma abundância de referências, perdão, ao Espírito Santo nos Evangelhos. Como? Vamos lá, vamos ver essas referências que sobre o Espírito Santo aqui nos Evangelhos, nos escritos bíblicos. Vamos começar aqui então. Em primeiro lugar, nós temos aqui, ó, os 4 relatam que o Espírito desceu sobre Jesus após o batismo. Então, nós vamos ver lá, vamos encontrar, tá, nesses 4 livros, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizendo que no período do batismo de Cristo, né, você vai ver isso aí claramente aí nos evangelhos, naquele momento ali, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, desce sobre Jesus em uma forma corpórea de uma pomba. Tá? Então, isso é evidenciado lá pelos 4 evangelistas, ok? E aqui constam as referências. Além disso, o Espírito Santo também atuou na vida de João Batista. Olha que coisa tremenda. Então, desde o anúncio, né, dado ali pelo anjo Gabriel a Zacarias, o pai de João Batista, desde esse anúncio, a gente já vê o Espírito Santo agindo de forma tremenda também no Novo Testamento, já agora, não só na vida de João Batista, não, mas da família dele. Porque o pai dele é avançado em idade, a mãe também é avançada em idade, ou seja, além de ser avançada em idade, ela também é estéril. Então, o Espírito Santo de Deus atuando nesse casal, para que a partir deste casal viesse o percussor, viesse, né, a voz que clama no deserto, João Batista. Então, olha mais aí uma ação do Espírito Santo de Deus. E o menino João Batista também, desde o ventre de sua mãe, Isabel, era, o texto diz que seria, ou seja, ele era cheio ainda no ventre da madre, já cheio do Espírito Santo. Então, ele já era preparado, o Espírito Santo estava ali preparando, o mesmo Espírito que atuou na concepção, né, de João Batista também atuava preparando ele já para que ele fosse o precursor do Messias. Olha que coisa abençoadíssima. Vamos lá, vamos continuar aqui. Além disso, o Espírito Santo gerou Jesus. O anjo Gabriel disse a Maria que ela seria coberta, né, a virtude do Altíssimo te cobrirá.
Ou seja, então o Espírito Santo atuou também no nascimento de Jesus. E algo que é quase que inexplicável, gente. Eu até diria, porque assim, é algo tremendo, sublime, maravilhoso, porque é, essa mulher, ainda não tendo, né, nenhuma uma espécie de relação, eu diria, com seu esposo, seu José, essa mulher, ainda sendo uma virgem, melhor dizendo, ela daria à luz, ela conceberia. Então, o Espírito Santo atuando, gerando Jesus, o menino Jesus, no ventre de Maria. E dentro do ventre também atuando o mesmo Espírito, a ponto de que a gente sabe que Maria, ainda que alguns, né, quem não concorde, diga o contrário, mas Maria, sim, nasceu com uma natureza pecaminosa. Né, e sendo Jesus gerado em Maria, correria o risco dessa natureza passar para ele. Então a gente percebe que a ação do Espírito Santo também, atuando a ponto de que alimentos comidos, ingeridos por Maria, água, tudo isso, pelo cordão umbilical, chegasse ao menino Jesus, chegasse a Jesus, mas o pecado, a natureza pecaminosa, ali não passando para ele. Então, o Espírito Santo agindo em Maria, cuidando de Maria, para que houvesse nessa concepção de Jesus e o nascimento dele ocorresse no momento escolhido por Deus, e também agindo dentro de Maria, no seu ventre, guardando o menino Jesus, né? Guardando Jesus ali no ventre dela. Então, há também nesse ponto ali a ação do Espírito Santo na concepção, né? No nascimento, né? No fato de ter gerado ali a pessoa de Jesus. Além disso, né? O Espírito Santo também está aqui, ó, ele ungiu o mestre. Então, essa função, essa capacitação, esse auxílio, né? Houve uma atuação direta do Espírito Santo de Deus também no ministério de Jesus. O ministério de Jesus também, durante esse período aí, Jesus ali, né, sendo auxiliado, guiado pelo Espírito Santo. Inclusive na tentação, a gente vai ver isso no Cristo. A gente vê lá, Lucas 4 está aqui uma referência, Mateus 4 também fala, e foi Jesus compelido, guiado, né, levado pelo Espírito ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. Então, além disso aí, tudo isso, o Espírito com ele, presente, atuando de maneira direta na vida de Cristo. Vamos ver mais coisas aqui. Então, o Espírito Santo o guiou, né? Está aqui, Mateus 4, 1. Conduziu o Cordeiro de Deus ao sacrifício por nós. Então, essa ação, o ato ali, melhor dizendo, a ida de Cristo ao Calvário, a entrega de Cristo voluntária por nós, para por nós morrer e verter o seu sangue para livrar-nos da ação do pecado, né? Claro, aqueles que se entregam a Ele e aceitam como Senhor e Salvador, também essa ação foi guiada, conduzida, né? Assistida pelo Espírito Santo também, que guiou Cristo até o Calvário. Além disso, após a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, vemos também aqui uma ação do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou também, está na ressurreição. E há aqui referências a esse respeito. Né? Romanos 8:11. O Espírito Santo é o prometido consolador. Então, além do Espírito Santo, gente, ter atuado, né? Vamos resumir, como eu disse, são muitos temas que a gente às vezes precisa ficar atento para que a gente consiga ministrar a aula lá em tempo hábil, porque ainda precisamos ouvir os alunos, interagir com eles, porque não é legal, professor, que você passe aí 2, 3, 4, 5, não sei quanto tempo que você gasta para lecionar, só falando, sem ouvir, sem que os alunos tenham um entendimento daquilo que é dito. Então, dentro disso, então, além do Espírito Santo, na nova aliança aqui, ou no Novo Testamento, está um documento aqui, o Espírito Santo está atuando na vida de Cristo, no ministério de Cristo, também na vida de João Batista, como nós citamos aqui. Além disso, o Espírito Santo, ele é também o Consolador, ele nos consola. Tá? Olha que coisa tremenda. Cristo disse isso, que rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, para que esteja convosco. Então, o João, né, 14:16, o Espírito, o Consolador prometido. Além disso, esse Consolador ele foi profetizado pelo profeta Joel. Lembra lá, a passagem de Joel está aqui 2:28, né, a qual Joel ele falou, né, a respeito do que nos últimos dias o Senhor derramaria sobre toda a carne do Espírito.
Então, essa promessa feita, o Espírito Santo, além de ser consolador, de guiar, de estar com Cristo, estar presente, ele também já havia sido prometido pelo Pai. E a vinda dele, a chegada do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, faz parte de uma promessa feita anteriormente pelo Pai lá. A gente percebe isso no livro de Joel, ok? E a qual foi enviado por Jesus, também uma referência a João 16, falando a respeito do Espírito Santo que vem enviado por Cristo. Então, a princípio, gente, nos evangelhos, tá? Deixa eu fazer, sempre que eu falar aqui, eu vou fazer um resumão, tentar fazer um resumão no final, para auxiliar você, professor, e até aluno que também está assistindo. Então, dentro desse primeiro tópico aqui, o Espírito Santo nos evangelhos. Então, a gente viu aqui que o Espírito Santo atuou desde o anúncio do nascimento de Cristo, ou seja, levantando pessoas ali, para esse sentido, vindo já do chamado período interbíblico, que foram 445 anos aproximados de silêncio profético. Cristo, então, vem após esse período. Mas o Espírito Santo, então, antes desse nascimento de Cristo, ele já estava atuando. Ou seja, vimos aqui na família de João Batista, preparando já João para anunciar a Cristo, vindo posteriormente atuando também na família de Jesus, muito especialmente em Maria, né, na concepção de Cristo ali, guardando o menino Jesus na natureza de Cristo, tá, ok? No ventre de Maria, dando a Cristo também o crescimento. A gente não está aqui a referência, mas você pode ver em Lucas 2, o menino crescia em sabedoria diante de Deus, diante dos homens, o Espírito Santo atuando, dando essa sabedoria, trabalhando em Cristo, uma vez iniciando seu ministério de forma pública, né, ele começando já a pregar, o Espírito ali capacitando, trabalhando em Cristo, no seu batismo, na tentação no deserto, também ali na escolha dos discípulos, os sinais, prodígios e milagres por Cristo realizados, o Espírito Santo também atuando na morte de Cristo, né, na ida dele voluntária ao Calvário, o Espírito Santo presente ali com ele, naquele momento, no momento da entrega, na ressurreição, o Espírito Santo atuando na ressurreição de Cristo. Tá? Então a gente vê, isso aqui seria basicamente a ação do Espírito Santo, um resumo, né, porque há muita coisa a ser dita a esse respeito ainda, mas um pouco da ação do Espírito Santo de Deus no Evangelho, tá? Na mensagem e nos Evangelhos, os escritos, o livro aqui, o compêndio. Então vamos continuar aqui. Vamos para o segundo tópico, meus queridos. O Espírito Santo no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Então nós sabemos que o Atos dos Apóstolos, ele foi escrito a princípio por Lucas, né? O mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, ou seja, Lucas, que ele escreve, então, seria um só livro, um só documento, mas em duas partes. A primeira parte é composta pelo Evangelho, a segunda é composta pelo livro de Atos dos Apóstolos. Sabemos também que esse nome, né, Atos dos Apóstolos, né, é dado porque esse livro registra a ação do Espírito Santo de Deus na vida dos apóstolos, como é que começou, então, a expansão, o crescimento do reino de Deus aqui na terra, a pregação, as primeiras conversões e até chegar ao que nós temos hoje. E há quem chama também esse livro de Atos do Espírito Santo, porque ele revela e mostra-nos a ação do Espírito Santo na vida dos crentes. Ou seja, nos evangelhos, é a ação do Espírito Santo no ministério de Cristo e como Cristo falou-nos por intermédio do Espírito Santo, como Deus falou-nos por intermédio de Cristo. E esse livro de Atos é a continuação disso, é Cristo ainda falando, ainda que tenha ido ao Pai, né, ainda que tenha subido ao Pai, isso ainda falando agora através do Espírito Santo, por intermédio da igreja. Então a gente precisa compreender o livro de Atos dos Apóstolos para entender bem isso aqui. Então isso mais ou menos seria um resumo do livro de Atos. Vamos lá então, deixa eu ler aqui o que diz. Logo em Atos 1, 2, somos informados que Jesus deu mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Então, dando aquela continuação lá, nos escritos, nos evangelhos, Cristo, então, ele deixou a missão, ele comissionou os apóstolos por intermédio do Espírito Santo. Então, quando o Consolador foi enviado, Cristo havia dito, quando ele vier, ele vos fará lembrar de tudo que temos dito, porque Cristo não deixou nada escrito. Cristo não escreveu, mas caberia ao Espírito Santo, como uma de suas funções, vindo, inspirando. Então, o Espírito Santo passaria a inspirar os apóstolos de Cristo, os discípulos que por conseguir tornaram-se apóstolos, a escrever, a documentar as coisas
que Cristo realizara aqui ainda na terra. Então, vamos ver alguns pontos aqui interessantes a esse respeito. Então, já no começo, a gente percebe que o que vai se desenrolar no livro de Atos são coisas que Cristo havia dito aos apóstolos por intermédio lá da ação do Espírito Santo. Continuando aqui, ele, no caso do Espírito Santo, é mencionado novamente durante a escolha de um apóstolo que substituiria Judas. Né? Lembrando aqui que o Espírito Santo também atuou na escolha daquele que seria o substituto, melhor dizendo, perdão, de Judas Iscariotes. Vamos tentar trabalhar um pouquinho, falar sobre isso aqui. Vamos lá. A gente sabe que logo no início de Atos dos Apóstolos, os discípulos, né, ou seja, por conseguinte, os apóstolos estavam reunidos num lugar chamado cenáculo, e a palavra cenáculo dá-se ideia a uma casa, algo no segundo andar, um andar de cima, um andar elevado, e eles estavam reunidos no cenáculo e havia cerca de quase 120 pessoas, é o número que havia ali, e eles estavam orando incessantemente e cumprindo aquilo que Cristo havia dito. Nós lemos lá no textual. Eles estavam em Jerusalém esperando, né, até que do alto eles fossem revestidos de poder, até do alto viesse o cumprimento da promessa do Pai que havia feito. Nós vimos lá em Joel. Então, nesse tempo, eles entenderam uma coisa. De posse já compreendendo e sendo por Cristo explicado a eles o fato dos 12, o número 12, o que representaria tudo isso para eles, então Pedro se levanta dentre os que estavam ali e Pedro ele chama a atenção para o fato de, uma vez que Judas Iscariotes, né, se perdeu, então haveria a necessidade de se levantar entre eles um outro novo apóstolo, alguém que desse continuidade àquilo. Mas havia alguns critérios. Dentre os critérios, era o fato de ter acompanhado Cristo desde o início. Estar com Cristo, ter andado com ele, fazer parte daquele grupo ali, desde o início do ministério deles. Então, a Bíblia vai dizer que foram postos ali duas pessoas, foram postas. A primeira pessoa ali foi um homem chamado José Barsabás, a qual era conhecido entre eles como o Justo. Né? Ele tinha a alcunha de o Justo. E o outro, Matias. E o Espírito Santo atuou ali, eles oraram a Deus para que Deus revelasse ou mostrasse, por intermédio do Espírito Santo, quem havia sido escolhido, quem dentre eles seria escolhido para dar continuidade no ministério onde Judas Iscariote parou. Então, o que é interessante aqui, gente? Vamos falar o que eu acredito, professor, que você pode aí estar assistindo, trabalhar um pouco nessa aula. Isso aqui é importantíssimo. Por quê, gente? Vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui. Primeiro, o cargo que seria lá, a escolha que seria feita para substituir Judas Iscariote entre os apóstolos. É algo de grande importância. Segundo, as pessoas que foram escolhidas ali. Primeiro, José Barsabás. Aí tem um detalhezinho. O José Barsabás era conhecido como o Justo. Gente, olha que coisa tremenda. O segundo, Matias. Só sabemos que o nome dele é Matias. Mas esse José Barsabás era chamado de o Justo. Se nós analisássemos isso à luz do nosso entendimento, ou seja, humano, somente uma visão humana disso, eu vou falar por mim. Eu vou dizer que eu só posso falar por mim. Eu, Fernando Aquino, teria escolhido José Barsabás. Porque você pega ali um camarada chamado de o Justo, o outro Matias. Nós analisamos assim. Esse o Justo aí seria para nós o currículo do camarada. O currículo de José Barsabás, o Justo. Só que olha a oração dos apóstolos, quando eles oraram. Né? Deus, que conhece o coração dos homens, conhece o íntimo dos homens. Então, o Espírito Santo, que nos sonda, nos esquadrinha, nos conhece melhor que nós, ninguém nos conhece melhor que o Espírito Santo de Deus, melhor que Deus, então escolheu não o justo, o que nós humanamente escolheríamos, o justo. Pega aí uma vaga de emprego, uma vaga só, 2 currículos, e num do currículo já começa lá, o justo. Então, o camarada tinha um currículo impecável, mas ainda assim, o Espírito Santo, que é tudo sabe, sonda e conhece, o Espírito Santo escolheu a Matias. Ele não escolheu o José Barsabás, os justos. Isso não quer dizer também que o José Barsabás tinha pecado oculto, mas não é isso. Né? Então, a gente nem pensa isso. Eram 2 homens ali, né, com uma moral ilibadíssima. Mas o interessante aqui é que o Espírito Santo escolheu Matias.
E quando ele escolhe Matias, a gente vai perceber lá, se você continuar lendo ali, professor, trabalhando com os seus alunos, você vai perceber que a escolha, a decisão do Espírito Santo, na hora de aceitar a decisão, foi unânime. Ou seja, então, eu estou lá vendo José Barsabás, ou Justo, e Matias, e não for escolhido pelo Espírito Santo, José Barsabás, ou Justo, camarada justo, não foi escolhido. Mas mesmo não tendo sido escolhido, ele acatou, aceitou, ele gostou, ele aderiu à decisão do Espírito Santo. Aí ele mostrou realmente ser o justo. Então isso é importante, gente, para mostrar para nós, porque o que vale de lição nisso aqui? Eu tomei um certo tempo, peço até perdão ali, eu estiquei, mas o que isso aqui serve de lição para nós? Para mostrar-nos a escolha do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, o agir dele. Às vezes a gente olha para alguém e diz, fulano, por quê? O que está fazendo aí? Quem colocou aí? Que negócio é esse? Por mim, fulano não estaria aí. Às vezes a gente olha e fala, eu me acho bem mais preparado, melhor do que essa pessoa aí. Mas a escolha é de Deus, parte de Deus. Deus não escolhe pelo que a gente, às vezes, naquele momento, ou está fazendo ali. Deus escolhe pelo que a gente virá a ser na sua presença. Então, a gente olha para aquela pessoa e não vê nela nada para justificar a escolha de Deus por ela. Mas é o tempo quem vai dizer. Ou seja, Deus com o passar do tempo, é quem nos mostrará o porquê de ter escolhido tal pessoa. Então, isso é importante, tá? Mostrando aí a importância. Se o Espírito Santo não tivesse ali, a escolha, não sei. A ideia básica é essa, ainda que eu creio que o José Barsabás era um abençoado, mas aprova o Espírito Santo escolher Matias. Vamos continuar aqui então, gente. Tá? Perdão aí pela alongada aí, que eu tenho muita coisa para falar aqui. Em Atos 2, é um marco sublime, pois narra a descida do Espírito Santo sobre os cristãos reunidos no cenáculo, na operação sobrenatural do Espírito Santo, na vida dos apóstolos. Gente, outra coisa importantíssima, ainda falando sobre a ação do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, eu acho que o divisor de águas aí, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo descendo, revestindo, selando, batizando, revestindo com poder aquelas quase 120 pessoas que estavam ali, nos quais, dentre eles, foram vistos ali línguas repartidas como que de fogo, guarda esse como que de fogo, tá? Isso é importante, uma outra aula eu vou explicar melhor isso aí. Então, a descida do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele vem ali, e ele vem agora para ficar. Ele vem agora para agir de maneira diferente na vida das pessoas. Não que ele não tenha agido na Antiga Aliança. Inclusive, eu quero deixar para você aqui, eu não vou falar sobre a ação do Espírito Santo na Antiga Aliança, porque assim eu já o fiz, gravei um vídeo falando sobre isso, então você que não assistiu, eu vou estar deixando o link desse vídeo na descrição aqui, tá? Deste vídeo, você vai estar tendo acesso no nosso canal e você vai estar podendo conhecer um pouco mais a esse respeito. Então, vamos lá. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu, revestiu e capacitou, preparou, tá? Essas pessoas que ali estavam. Gente, a gente precisa fazer uma análise aqui rápida, prometo, rápido aqui, professor. Após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a vida daquelas pessoas nunca mais fora a mesma. Então eu vejo pessoas hoje orando, Senhor me revista, Senhor me batiza, Senhor me renova, buscando o batismo do Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo nos batiza para um fim. Para um fim nisso. E o que seria então? Para que a gente seja, por ele, capacitado para fazer a obra de Deus, para realizar a obra do Senhor. Então, o Espírito Santo não nos capacita para enchermos bancos só de igreja. O Espírito Santo nos capacita para fazer a obra. Então, os dons espirituais não são para o bem, no que eu diz assim, individualmente, ou seja, de maneira egoísta. O Espírito Santo capacita-nos com o seu dom, por isso que ele fez lá no dia de Pentecostes, para que toda a igreja ao redor do mundo seja beneficiada por isso. Então, você que está buscando o revestimento de poder, batismo com o Espírito Santo, entenda uma coisa, você que está buscando aí, busque, seja revestido, seja batizado. Inclusive, eu creio que Deus pode te revestir agora, enquanto você assiste esse vídeo aí. O Espírito Santo é tremendo, o Espírito Santo pode te batizar agora, e Cristo pode te batizar com o Espírito Santo agora, enquanto você assiste esse vídeo. Mas, compreenda, esse revestimento não é para você só falar em novas línguas. Esse revestimento é para que você trabalhe, coopere, auxilie, ajude. Seja um canal de bênção aí para a sua
igreja, seja um canal de bênção para a sua casa. Então, nós somos, por Deus, revestidos com o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo nos reveste, nos enche, tá? Recebemos de Cristo, batismo do Espírito Santo, para sermos bênção, para trabalhar. Tá? São capacitações do trabalho do Senhor. Então, continuando aqui, vamos lá. No relato seguinte desse livro, temos a operação sobrenatural do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então, a partir daí, gente, a gente percebe o quê? Que os apóstolos, uma vez vindo esse revestimento, a gente só vai ver esses homens agora trabalhando, anunciando a palavra, cuidando das pessoas, dando um ótimo testemunho. Então, não somos batizados para cruzar os braços, somos revestidos para trabalhar na obra do Senhor. Então, a gente vai ver essa operação, esse agir, esse trabalhar de Deus, tá? Na vida dessas pessoas. E outro aqui, e sua capacitação aos cristãos para a expansão e edificação da igreja. Então, os cristãos ali, ou seja, o povo da igreja primitiva, os irmãos ali, sendo por Deus capacitados para trabalhar. Vieram muitas demandas para a igreja primitiva, muitas que eu não teria tempo hábil de falar aqui. Uma delas, a gente vai ler Atos 6, a gente percebe ali aquele problema no que tange essa perseguição enorme contra a igreja, essa dificuldade para lidar com as pessoas na época, perseguição por parte do império, perseguição por parte de crenças e linhas, né, autoridades judaicas. Então, a gente vê que muitos judeus acabaram tendo que estar dispersos. Então, houve uma aglomeração lá em Jerusalém. E houve uma demanda muito grande, porque queixosos reclamaram que as suas viúvas, seus órfãos, ou seja, aqueles que eram judeus helenistas, ou seja, judeus que nasceram fora de Jerusalém e tinham nome, às vezes, grego, os pais moravam fora, e vindo para Jerusalém, eles começaram a dizer que os judeus lá de Jerusalém davam preferência para quem era local, e deixando as viúvas e órfãos deles de lado. Então, levaram essa demanda aos apóstolos, e quem é que resolveu isso? Pedro? Os apóstolos? Não. A princípio, o Espírito Santo de Deus, porque eles foram orar a Deus e o Espírito Santo, e deu a eles a resposta. Então eles disseram, pareceu bem a nós, né? Ou seja, não é bom que a gente deixe, né, o ministério da palavra e da oração para servir as mesmas. Então pareceu bem a nós, o Espírito Santo, não fazer isso. Então, ele diz, escolhi dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo. Então a ideia é o quê? Daí foi chamada a instituição dos diáconos. Então, onde eu quero chegar com isso? Nessa demanda ali em Atos 6, a resolução disso veio por intermédio de uma ação direta do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está agindo também em Atos dos Apóstolos. Gente, eu tenho muito livro para falar, eu estou em Atos dos Apóstolos ainda, mas vamos lá, me ajuda aí, meu. Glória a Deus. Terceiro tópico. O Espírito Santo em algumas cartas paulinas. Vamos falar um pouquinho sobre algumas cartas paulinas e a ação do Espírito Santo nelas. Vamos começar. Epístola aos Romanos. A gente sabe que Paulo escreveu a Epístola aos Romanos quando estava lá em Corinto, juntando ali aquela coleta que ele levaria para auxiliar os irmãos de Jerusalém. Paulo sai de Corinto, ele escreve essa epístola aos Romanos lá, porque ele deseja ir àquela região de lá, de Roma, e ir à Espanha. Ele fala sobre isso lá no capítulo 15. Então, Paulo volta para Jerusalém, desejando ir para Roma. Ele desejava já passar por essa região. Então, ele escreve já para preparar os irmãos para sua ida, falar um pouco a seu respeito e tal. E ele aproveita tudo isso para falar acerca da ação do Espírito Santo, do amor de Deus. Daí ele passa nessa epístola aos Romanos algumas doutrinas importantíssimas para nós, como a justificação, regeneração, adoção. Só que Paulo não consegue chegar lá como queria, porque é preso lá em Jerusalém. Então ele só vai a Roma depois, mas ainda assim preso. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos lá. Na rica epístola aos Romanos, Paulo nos apresenta o espírito de santificação. Então, o primeiro processo, o primeiro passo aí, que Paulo está trabalhando lá na Epístola aos Romanos. Então, essa ação santificadora do Espírito Santo de Deus. Ele quem nos santifica, é Ele quem nos mantém santos, limpos, puros diante de Deus. O apóstolo nos informa que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito que nos purifica, que nos santifica, é Ele quem nos faz compreender o quanto Deus nos ama. Não dá para entender, não há como entender o sacrifício vicário de Cristo se não for por intermédio do Espírito Santo. Quantas pessoas sabem que Cristo morreu? Muitas, milhões.
Mas quantas, sabendo que ele morreu, sabendo o motivo dessa morte, sabendo, né, o porquê de Cristo ter morrido, entregado a vida, sabendo também que ele ressuscitou dentre os mortos e que vive, glória a Deus por isso, mas ainda assim não entendem, não se entregam, não. É o Espírito Santo quem nos faz entender isso. À luz da lógica, do raciocínio humano, nós jamais entenderíamos isso. Hoje eu estou falando a pessoas que, de repente, você está me assistindo aí, você serve também ao Senhor, é cristão, você tem um entendimento que eu estou dizendo, até quem sabe melhor que eu, porque o Espírito Santo lhe deu tal entendimento. O Espírito Santo quem convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe que é pecador porque o Espírito Santo convenceu. Você sabe, né, que se não houvesse entregado a Ele, o futuro que estaria reservado a você e a mim, caso a gente não tivéssemos nos entregado a Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convenceu da justiça. E ele também nos convenceu do juízo, que virá, querendo nós ou não, querendo o mundo ou não, preparado o mundo ou não, virá o juízo. Então, a gente só tem conhecimento disso, só tem entendimento disso por intermédio do Espírito Santo. Então, olha aí, mais uma ação do Espírito Santo já na nova aliança, mostrando-nos, apontando, guiando-nos a um caminho de santificação, de santidade, foque isso, professor, e também nos fazendo entender, tá, o amor de Deus. O texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, não seria compreendido se não fosse a ação do Espírito Santo. Okay? Muitos leem esse texto e não esboçam nenhuma reação. Mas nós que entregamos nossas vidas a Cristo, entendemos que o Espírito Santo é quem nos fez compreender. E além de, não só, ou seja, além de nos fazer entender isso, ele também mantém essa chama viva. Todos os dias, nós, ao abrirmos nossos olhos pela manhã, nós agradecemos a Deus por tão grande amor. Por quê? Porque entendemos que o Espírito Santo está nos falando a todo dia, a cada instante isso. Vamos lá. Embora aqui. O Espírito Santo nos habilita, desculpa, perdão. O Espírito que nos habita também nos identifica como pertencentes a Cristo e como filhos de Deus. Então, o Espírito que está em nós. Olha que coisa interessante. Falando um pouco na antiga aliança, agora na nova. O Espírito Santo veio para morar, estar conosco, habitar em nós, estar dentro de nós, agir agora plenamente dentro de nós, à medida que nós nos entregamos e, né, nos doamos a esse agir. Então, esse Espírito que habita em nós agora, ele também nos dá uma identidade. E nessa identidade ele nos faz entender que somos pertencentes a Cristo. Tá? Nós somos feitos filhos de Deus por adoção e pertencemos agora a Cristo. Cristo lavou-nos, redimiu-nos, por quê? Porque comprou-nos com um alto preço, que foi o preço do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Então, olha o Espírito Santo também atuando. E o mesmo Espírito faz o quê? E garante a nossa futura ressurreição. Olha que coisa linda. O Espírito Santo atuou na ressurreição de Cristo, vimos isso nos Evangelhos. Também atuará na nossa ressurreição. Glória a Deus por isso. Todos aqueles que experimentaram a morte, mas tendo entregue a sua vida a Cristo, ressuscitarão por intermédio do Espírito Santo de Deus. Que maravilha. Ele é intercessor. Já falamos um pouco sobre isso lá no início. Então, o Espírito Santo intercede por nós. Ele está diante de Deus intercedendo por nós. É vivendo no Espírito Santo que o cristão encontra justiça, paz e alegria verdadeiras. Então, o famoso texto aqui de João 14,17, que fala, né, que tem de Deus na comida e na bebida, mas paz, gozo, alegria do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, gente, se somos alegres, se você conhece um crente feliz aí, que é alegre, sorridente, é o Espírito Santo de Deus que dá essa certeza, essa alegria dessa pessoa. Vamos continuar aqui. Vamos falar sobre os Gálatas. Aos Gálatas. Gálatas guarda semelhança com Romanos. Em ambas as cartas, Paulo procura mostrar o contraste entre a vida no Espírito e a vida carnal. O Espírito também alcançou os gentios, permitiu que participassem das promessas de Deus a Abraão pela morte de Jesus. Então, a Epístola aos Gálatas. Gente, é bom se você tiver tempo, professor, caso você tenha tempo, explicar para os seus alunos que a Epístola aos Gálatas ela foi escrita basicamente por quê? Para trabalhar ali, a tentar acabar e conseguir, né, com dois mal entendidos ali. Um deles é porque quando Paulo sai daquela região, entra ali um grupo de judaizantes, ou seja, pessoas que entendiam que, na mente delas, que ainda tendo a pessoa
aceitado a Cristo, a vida deveria guardar os preceitos da lei de Moisés. De nada valeria ter aceitado a Cristo sem guardar os preceitos da lei de Moisés. E isso é bem atual, tá? Mas eu creio que uma outra oportunidade eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso aí. Mas a ideia básica é o quê? Então Paulo escreve, por quê? Porque o povo da Galácia, assim que esses judaizantes chegaram, o povo da Galácia passou a deixar praticamente o evangelho e veio rumando novamente para os ritos da lei, os preceitos da lei, guardar as coisas que na lei estavam escritas. E com isso, né, meio que extirpando ali, abolindo, meio que saindo, né, para fora de tudo aquilo que Cristo havia dito e, por conseguinte, Paulo, por intermédio do Espírito Santo, havia ensinado para aquele povo. Então, Paulo escreve para trazer novamente os irmãos da Galácia a Cristo, a pessoa de Cristo, está mostrando que não havia necessidade que a salvação não está restrita, não está a salvação não está restrita ao fato de se guardar os preceitos da lei. Então Paulo vai escrever e falar a esse respeito. O segundo também, que dentro daquele grupo havia alguns que contestavam, tá? Realmente o apostolado de Paulo. Então Paulo escreve nesse sentido. Então, o que a gente precisa extrair daqui? Qual é a ação do Espírito Santo aqui? A própria carta em si já nos mostra. A ação do Espírito Santo, ela trabalha o quê? Nessa carta. Guardar a lei. Guardar a lei apontaria o quê? Na mente, na visão de algumas pessoas, essa era a visão de alguns, a visão humana da coisa, é que guardando a lei eu estaria salvo, cumprindo, então, é a minha parte, tá, na lei. Mas a graça veio para mostrar que a salvação vem pela fé, e a fé em Cristo Jesus, entregando a vida para Cristo. Então o Espírito Santo agiu nesse sentido, mostrando a diferença entre se esperar a salvação por méritos humanos, obras carnais, e a salvação intermédio à ação do Espírito Santo, regenerando todo aquele que tem a Cristo. Então, a ação do Espírito Santo em Gálatas seria essa, tá, gente? Então, aqui, em ambas as causas, Paulo procurou mostrar o contraste. Então, o Espírito Santo atuou mostrando esse contraste entre a vida de Cristo, a liberdade que o Espírito Santo nos dá vivendo com Cristo, e o aprisionamento que nós temos tentando viver segundo as nossas próprias leis, ou, como era o caso ali, a lei de Moisés. Então, eu colocaria ali, professor, para você que vai trabalhar essa lição, um resumo baseado nisso aí. Contrastar graça, lei, contrastar a ação do Espírito Santo e a ação santificadora do homem. Por quê? Porque lá na lei, o homem procurava se santificar de acordo com seus ritos, seus métodos, seus feitos, seus atos, né? A busca que ele ia pela lei, os preceitos da lei. Já na graça, não, é o Espírito Santo quem nos santifica. Eu sou santo porque o Espírito Santo me santifica e eu tenho que agora andar nessa santidade, procurar andar dessa forma. Então eu colocaria dessa maneira aí. Vamos lá então. Aos Tessalonicenses. Essa epístola é uma das cartas mais pessoais. Nela Paulo falou que, apesar da tribulação, os Tessalonicenses desfrutavam a alegria que provém do Espírito Santo. E ele também admoestou a igreja a ser zelosa, a fim de que o Espírito não fosse extinto com envolvimento em imoralidade. Então, 2 pontos. Tessalonicenses. Para você iniciar isso aí, você vai pegar, a princípio, professor, voltar lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, início da segunda viagem missionária, na região que nós chamamos hoje de Europa. Paulo primeiro pregou lá em Filipos, ele estava acompanhado de Timóteo, Tito. Então, a segunda cidade que ele prega foi na região da Tessalônica, pregou na região da Tessalônica ali, dali fora expulso, de lá ele ruma para Atenas, né, Grécia, e envia, e Timóteo vai estar ali na Tessalônica. Então Timóteo passa ali um tempo, e faz uma espécie de relatório. Quando Paulo já está lá em Corinto, Timóteo lá encontra com Paulo e dá esse relatório para Paulo. Paulo agora, então, escreve essas 2 epístolas de lá e envia essas 2 epístolas aos Tessalonicenses. O que acontece ali? A princípio, Paulo ele trabalha o que nessas epístolas? Primeiro, são cartas pessoais, ele está agradecendo, ele começa agradecendo, né, a fé, a ajuda, os auxílios, os irmãos ajudaram Paulo, tá? Uma ajuda também financeira, 2 ajudas que os irmãos fizeram com Paulo, ajudaram Paulo nessa obra. Outra coisa que eles também estão ali falando com esses irmãos da Tessalônica, que o Espírito Santo está trabalhando aqui para que a gente possa entender. Era uma região, uma igreja que sofria muito. Tá? Então Paulo ele vai
escrever para admoestar esses irmãos, para que eles não deixem que os sofrimentos dessa vida, né, os tirem do foco, do alvo e da presença de Cristo. Então, quem está agindo aí? O Espírito Santo, agindo para fortalecer, trazer força a esses irmãos, para que eles possam perseverar na fé. Era uma igreja tinha dúvidas com relação à morte ou morrer em Cristo, em relação à vinda de Cristo, então ele escreve também para trabalhar esse ponto aí com eles. Então eu colocaria ali, professor, o que eu falo aqui para você te auxiliar na sua aula para a da Tessalônica? Há princípios que eu coloquei aqui, ó. Essa ideia de que o Espírito Santo estava atuando com esses irmãos para fortalecê-los em tempo de dificuldade, de tribulação, a fim de que eles não perdessem, né, a alegria, aquele fervor, o amor, porque é uma região muito perseguida, mas o Espírito Santo então estava ali com eles, dando a eles força e perseverança para que eles pudessem lutar. Outra coisa, a região também é uma região na qual estava envolvida com cultos, paganismo, então a imoralidade permeava ali. E o Espírito Santo também atuou a ponto de que esses irmãos não cambiassem, né, não descambassem, assim, não fossem, não prosseguissem para o lado da imoralidade, e por conseguinte não perdessem a fé em Cristo. Então, 2 pontos a ser trabalhados são isso aí, tá? Fortaleza e os irmãos perseverarem, e o Espírito Santo agir para tirar as impurezas, tá? E aí afastar a imoralidade da vida daquela igreja. Vamos partir daqui, vamos mais, vamos ganhar tempo. A Timóteo e a Tito. As 2 cartas de Paulo a Timóteo são classificadas como pastorais. Então, ou seja, Timóteo, a quem Paulo conheceu nessa segunda viagem missionária, lá você pega aí Atos 16, mostra isso aí para a gente, naquela região que acontecia na região de Filipos ali, Paulo conheceu. Então, Paulo agora está escrevendo para Timóteo, que está em Éfeso, cuidando ali da igreja em Éfeso. Então, na primeira epístola que Paulo escreveu para ele, Paulo vai advertir Timóteo sobre a apostasia nos últimos tempos, como alertou o Espírito Santo. Então, uma das coisas que o Espírito Santo já vinha usando Paulo e outros dos apóstolos, trabalhando já na igreja, a ponto da questão de se evitar a apostasia, de que alguns irmãos viessem a apostatar. E com a apostasia, claro, o surgimento de falsos profetas, falsos líderes, falsos ensinadores no meio da igreja. Então, uma das ações do Espírito Santo de Deus nessa carta é inspirar Paulo a fim de que ele escrevesse para Timóteo se resguardasse, tomasse cuidado com esse crescimento da apostasia, esse abandono da fé e os males que isso trariam para a igreja em Éfeso. Então, e no geral, Paulo escreve então para ele nesse sentido, admoestando o jovem Timóteo. Vamos continuar. Já na segunda carta, isso na primeira carta, tá? Primeira epístola. Na segunda epístola, o apóstolo aconselha Timóteo sobre o seu dom, o qual, sem dúvida, é a capacitação concedida pelo Espírito Santo, a fim de que o jovem exercesse o seu ministério. Então, na segunda epístola, Paulo já está preso, inclusive a última carta de Paulo, né, a gente entende aí que Paulo é o último escrito de Paulo aqui no Novo Testamento, ou seja, Paulo morreu logo após ter escrito essa carta, então daí Paulo não escreveu mais nada. Mas nessa segunda, o que foi. Há muitos contextos, há muita coisa a ser dita. Mas trabalhando no pastor comentarista, para que você não fuja, e nem eu do assunto, é entender que Paulo agora, na primeira, exorta Timóteo para que Timóteo haja dentro da igreja, trabalhe a ponto de neutralizar a ação dos apóstolos, falsos apóstatas e falsos líderes, falsos mestres. E agora, Paulo está escrevendo, e na segunda, Paulo agora começa a trabalhar o Timóteo, o íntimo, o ser de Timóteo, para que Timóteo não esmorecesse, não fraquejasse, porque havia muitos opositores, né, à obra que Timóteo estava fazendo naquela região. Então, o Espírito Santo agindo agora dentro de Timóteo, no ser, no íntimo de Timóteo, capacitando esse homem que ainda era jovem a perseverar, a continuar, a redarguir, a exortar, a não esmorecer ante as dificuldades que ele estava encontrando na região lá onde ele estava pastoreando, a saber, Éfeso. Tá? Então, em Tito, o apóstolo menciona o lavar generador e renovador do Espírito Santo. Então, há uma menção aí. Paulo está escrevendo a Tito para auxiliar Tito para que ele pudesse trabalhar com os novos conversos, novos convertidos, neófitos na fé. Então, mostrando que esses novos convertidos, ao entregarem-se a Cristo, estavam sendo regenerados, lavados. Então, a doutrina da regeneração também sendo mostrada aqui, tá, da nova vida em Cristo, né?
de que velhas criaturas éramos e agora somos novas criaturas em Cristo. Jesus Cristo nos deu um novo motivo para viver e uma nova natureza também, nesse novo estilo de vida que Deus nos deu através da pessoa de Cristo. Então, isso é falado lá em Paulo a Tito. Vamos para o quarto tópico, querido. Vamos acelerar aí. O Espírito Santo em outras cartas. Vemos aqui nas cartas, em algumas, né, cartas paulinas. Em outras cartas aqui, vamos falar aos Hebreus. A carta aos Hebreus afirma que o Evangelho foi confirmado por Deus mediante sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo. Isso aqui, basicamente, para você, professor, trabalhar e falar é o seguinte: tudo qual os hebreus estavam recebendo ali naquele período, o povo de Deus. Tá? Um povo, lembrando que esse povo está agora debaixo de perseguição. Muitos estão apostatando, muitos estão abandonando a fé. Então, uma das coisas que está sendo trabalhada na Epístola aos Hebreus é de que tudo, ou seja, as boas novas, o Evangelho, tudo que eles receberam como escrito, como dito, como obras realizadas por Cristo para a salvação, foi evidenciado, tudo estava sendo evidenciado, eles estavam vendo tudo aquilo. E quais foram as evidências? Sinais, milagres, maravilhas e dons, os quais eles também estavam recebendo, no batismo, no renovo, no revestimento do Espírito Santo. Então, para evidenciar a ação do Espírito Santo e fortalecer aqueles que estavam alguns estavam até mesmo pensando em abandonar a fé, tamanha perseguição sofrida no Império, então eles estavam aqui atestando que sinais, prodígios, maravilhas, grandes maravilhas, ação, dons, revestimento do Espírito Santo, tudo isso, testificando a boa nova, o Evangelho, a chegada assim do Evangelho e a ação do Evangelho. E que o Espírito Santo é quem estava agindo nesse sentido aí. Vamos lá. Já em Hebreus 9, lemos que Cristo se ofereceu em sacrifício pelo Espírito Eterno. É o que a gente já vem falando aí. A entrega de Cristo, tá? Guiado pelo Espírito a entregar-se também por nós. Essa declaração também situa o Espírito Santo como agente executor da redenção. Que maravilha. Então, no ato da entrega de Cristo, na morte, e também ali por nós. Então, essa regeneração, essa redenção, nós recebemos a morte, também apontando e mostrando como o Espírito Santo agiu e atuou ali na morte e, por conseguinte, na ressurreição de Cristo, dando-nos uma nova vida, ou seja, uma redenção de Cristo, trazendo, comprando-nos, trazendo-nos a Deus. Vamos lá. Nas epístolas de Pedro. Em Pedro, também há referência à ação do Espírito Santo. Lembrando que a gente sabe que numa sequência aqui, Tiago vem primeiro, mas vamos seguir a sequência da revista. Em Pedro também há referência à ação do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. Então, Pedro, ele corrobora lá com o que a gente havia visto lá em Romanos 8, 11, e que a gente também está vendo aqui a respeito em Hebreus 9, 14. De cujas aflições participamos. Todavia, o sofrimento pela causa de Cristo deve ser motivo de alegria para o cristão. Então, o sofrimento de Cristo, toda a dor vivida por Cristo, até a sua morte e, por conseguinte, aí a sua ressurreição. O Espírito Santo agiu em tudo isso aí, guiando Cristo a tudo isso. Pedro corrobora também falando sobre isso aqui na sua epístola. E o que isso implica para nós? O que o Espírito Santo agora faz em nós? Todo esse sofrimento vivido por Cristo, tudo que ele passou, tudo isso, nós devemos analisar isso através do Espírito Santo. Tudo isso deve ser para nós motivo de quê? De alegria. Devemos nos alegrar com isso, tá? Porque tudo que Cristo viveu, passou, sofreu por nós, trouxe-nos uma nova vida. Então, o Espírito Santo é quem nos faz entender isso. É o que eu falei lá, eu creio que lá no meio da aula eu falei um pouco sobre isso já. Então, nós jamais viveríamos, entenderíamos isso se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus nos fazendo entender. Então, lá em Hebreus, o que eu deixaria para você aqui, professor, para você trabalhar com os alunos? Mostrar que o povo naquele tempo estava vivendo perseguição por causa do império, o negócio estava complicado, muita gente apostatando da fé, muita gente abandonando Cristo, mas o Espírito Santo continuava ali atuando, através de sinais, prodígios, maravilha, revestindo aqueles cristãos. Então, embora muitos se afastem de Cristo, o Espírito Santo continua falando ainda. Tá? E o Espírito Santo continua agindo e levando-nos a Cristo e fortalecendo-nos e mantendo-nos na presença. Em Pedro, eu falaria a respeito disso aqui que a gente acabou de falar agora, tá? O sofrimento de Cristo, está citado aqui,
O Espírito Santo o guiou durante todo aquele momento, e isso deve ser para nós motivo de alegria. Por quê? Porque foi através dessa obra, do Espírito Santo, na vida de Cristo, e de Cristo se dando a nós, que nós temos hoje paz, gozo, longanimidade, graça, bênção e a salvação em Cristo. Tiago, vamos falar. Na epístola de Tiago. A carta de Tiago tem como tema a fé manifestada pelas boas obras. Para o autor, a vida espiritual tem de ser produtiva ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é uma vida que deve manter-se separada do mundo e antagônica ao pecado. A verdadeira vida no Espírito não comporta parceria com o mundo. Então, o que a gente precisa entender aqui em Tiago? Como o Espírito Santo está agindo aqui em Tiago? O Espírito Santo nos está fazendo entender em Tiago que a nossa fé, né, em Cristo, ela é manifesta, ela é visível aos demais através das nossas obras. Ele não está dizendo em Tiago, do Espírito Santo, que nós seremos salvos por nossas obras, que nossas obras têm poder de salvar-nos. Mas o que está dizendo é que a nossa fé, tá? A salvação pela graça, mediante a fé, que não vem de nós, ainda é Deus quem nos dá, o Espírito Santo que nos capacita ainda a trabalhar a nossa fé, mas que essa fé que nós temos aqui dentro, e não é só demonstrada com palavras bonitas, gestos, mas ela é manifesta por obras. Então a gente não faz, o Espírito Santo não nos leva a praticar boas obras para sermos salvos. Ele não está esperando que a gente pratique boas obras para só então nos salvar. Não. Nós, os salvos, somos guiados pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo, a praticar boas obras, para que essas boas obras façam manifesto a todos, tá? A nossa fé, a salvação e toda a obra realizada por Cristo. Então, a ação do Espírito Santo, Tiago, é essa. Ele conduza-nos a praticar boas obras para que seja manifesta às pessoas o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a graça de Deus por conseguir a salvação. E, ao mesmo tempo, enquanto nós praticamos boas obras porque somos salvos, não praticamos boas obras para sermos salvos. Praticamos as mesmas boas obras porque somos salvos. Tá? É para nós um dever praticar. Os salvos têm como dever praticar boas obras, porque essas obras manifestam a muitos, a todos, realmente testificam que somos filhos de Deus. Vamos lá, então. E, ao mesmo tempo, nós devemos manter uma vida, enquanto pela fé somos salvos, mediante, né, o sacrifício de Cristo, que nos é ali mostrado e é em nós trabalhado pelo Espírito Santo. Nós praticamos boas obras, mas enquanto as praticamos, nos separamos da vida pecaminosa. Então, é o que Tiago também mostra. Ao mesmo tempo, é uma vida que deve manter separada do mundo e antagônica ao pecado. Então, a gente deve procurar, ainda moramos no mundo, estamos nesse mundo, nós somos peregrinos nesse mundo. Então, o nosso estilo de vida é uma vida pautada na palavra de Deus. Então, a gente deve, a cada dia, praticando boas obras e nos distanciando do pecado, tá? De uma vida pecaminosa. Vamos lá. A verdadeira vida no Espírito não comporta parceria com o mundo. Então, a gente deve se desprender por completo, tá? Das práticas que são feitas, realizadas aqui, e que muitas vezes vêm para tentar denigrir, tá? Manchar, macular tudo aquilo que Deus fez em relação à salvação. Então, vamos embora aqui. Vamos fechando, gente. 5. O Espírito Santo no Apocalipse. Vamos trabalhar aqui. Em Apocalipse. O Espírito Santo é responsável por proclamar a bem-aventurança acerca dos que morreram, ou melhor dizendo, dos que morrem em Cristo. Então, vamos lá. Uma das coisas que o Espírito Santo faz é proclamar as bem-aventuranças, anunciar, tá, essas boas novas acerca daqueles que morrem em Cristo. Ou seja, vamos lá, o Espírito Santo é quem nos faz entender que morremos em Cristo, mas com Ele ressuscitaremos. Nele ressuscitaremos, através de Cristo seremos ressuscitados. Então, em outras palavras, vale a pena morrer, se preciso for, por amor de Cristo, tá? Quando preciso. Morrer por amor de Cristo, por amor ao Evangelho. Então, não negue a sua fé, não negue a cruz, não negue o Evangelho, não negue a palavra de Deus, não negue os preceitos nela escritos e descritos. Então, vale a pena, porque o Espírito Santo testifica e mostra. Com a esposa, ou seja, a noiva do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, ele faz o generoso convite. Né? Vem, e quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha.
E quem quiser, tome de graça a água da vida. Olha que coisa linda. O Espírito Santo, além disso, além de mostrar-nos o quão glorioso é viver e também morrer por Cristo, ele nos mostra o seguinte, ele nos convida, ele está sempre chamando. Que maravilha. E aqui já para a noiva do Cordeiro, ou seja, ele mostrando o preparo em que ele está realizando, isso aponta lá para aquela questão ligada no período ali entre os hebreus, né, no costume judaico, em que um amigo do noivo é quem preparava cerimônia, é quem ia à casa da noiva, é quem cuidava para que a noiva estivesse pronta, ataviada, adornada para o encontro com o noivo, para o casamento. Então o Espírito Santo fazendo isso. E a todo momento convidando, chamando, vem. E além disso, para finalizar, a palavra Espírito aparece 9 vezes em Apocalipse. Então é possível vermos ao longo de todo o livro do Apocalipse, está aqui a primeira referência 2,7 e a última 22,17, a ação do Espírito Santo já no Apocalipse. Meus queridos e amados irmãos, eu quero aqui já finalizar essa aula, uma aula, essa ficou um pouco, eu creio que maior, vai passar aí, eu acredito que passou de 1 hora, então eu quero finalizar essa aula, a princípio agradecendo vocês, tá gente, que têm assistido, participado, vocês que têm nos acompanhado, nos têm auxiliado, eu tenho recebido alguns comentários, e à medida que vocês nos veem comentários, a gente vai melhorando a cada dia mais aqui. A nossa ideia, a princípio, é essa. Então, você que está vendo pela primeira vez aí, assistindo esse vídeo, nos conhecendo, eu quero também louvar a Deus pela sua vida, tá? E eu quero dizer, diante de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa falar, o mesmo Espírito que eu estou trabalhando aqui nessa lição, possa falar melhor a vocês. Como eu disse lá no início da aula, né, essa é uma daqueles tipos de aula que a gente deve ficar muito atento, porque tem muito conteúdo, são muitos assuntos, há doutrinas, né, e nas referências bíblicas aqui, que às vezes nós não temos tempo de falar e a gente não consegue explicar até com tanta clareza. Peço até, inclusive, perdão a você se esse vídeo não foi muito claro, se eu não consegui expressar bem, tá? Se não houve aí um entendimento maior, tá? Peço perdão a vocês, tentando aqui dentro das minhas limitações, mas que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, tá? De forma especial, pela participação, pela ajuda, pelo auxílio. Peço que vocês orem por nós, orem pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, meu filho, pelo nosso ministério. Tá? Você também que desejar conhecer um pouco mais do nosso ministério, eu sempre deixo aí na descrição do vídeo, lá embaixo, nosso contato. Também deixo, às vezes, aqui no vídeo, mas para de legenda, com o nosso zap, no nosso contato. Está aí o número, caso você queira estar ligando, nos conhecendo, a gente pode estar indo ministrar na igreja de vocês, não só lecionar, não só leciono, né, PBD, teologia, como também prego a palavra de Deus, como minha esposa também ministra, prega e louva a Deus. Então, se você sentir de Deus, for tocado pelo Senhor, nos lançar esse convite, vai ser uma honra muito grande poder estar com vocês aí, tá? Que Deus abençoe de forma especial, finalizando aqui mais uma aula, tá? Fiquem com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus, Deus os abençoe, a paz do Senhor, amém, queridos.